Desculpa, eu chamei de lindo, não chamei você também, é lindo. Apocalipse capítulo 2. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. 2:12-17. Essas cartas, como eu já falei para os irmãos antes, elas são circulares e elas são atemporais. Ou pelo menos até o arrebatamento da igreja, as suas mensagens, elas permanecem vivas, presentes, para que a igreja de Cristo de hoje possa receber e colocar em prática. Porque a igreja de Cristo, ela estará aqui sendo provada, aprovada, até Jesus a levá-la, nos levar aos céus com Ele no arrebatamento. Então, essa carta segue esse princípio de que é uma carta atemporal. Foi, sim, para a igreja em Pérgamo, mas também o é para nós aqui nesta manhã, a igreja do Senhor Jesus, presente aqui nesse lugar. Então vamos ler o texto, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Obrigado, Lili. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual confiava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada a ídolos e praticarem a prostituição. Outra assim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Recebemos, Senhor, tua palavra para o nosso coração nesta manhã. Recebemos tua palavra para nos alertar e abençoar. Recebemos, Pai, tua palavra neste momento, com a mesma convicção de que o Senhor recebeu nosso louvor, nossa adoração, os dízimos e as ofertas, no nome de Jesus. Amém. Pérgamo é uma igreja que cedeu ao paganismo. Pérgamo era uma cidade da Ásia Menor que não era, comercialmente falando, igual a Éfeso e a Esmirna. Era uma cidade que
se orgulhava, sobretudo, de uma biblioteca que tinha aproximadamente 101 livros, ou melhor, não eram livros, né? Eram pergaminhos, superada apenas pela Biblioteca de Alexandria. E Pérgamo, meus irmãos, ela representa um período histórico que vai dos anos 303 até 359 depois de Cristo, 590 depois de Cristo. E esse período histórico corresponde um momento onde a igreja vai se tornar institucionalizada. A igreja em Pérgamo, ela acabou cedendo à pressão e se tornou uma igreja institucionalizada. Pérgamo era um dos centros religiosos mais importantes do mundo. Em Pérgamo se adorava deuses como Zeus, Dionísio, Asclépio, Atena e também, evidentemente, se adorava ao imperador, se adorava ao imperador romano. E também adorava-se Esculápio, deus da medicina, que é em forma de serpente. Por isso que você vê aí nos jalecos, o pessoal do Rio chama guarda-pó, não chama de jaleco. Não sei porque eles chamam de guarda-pó, mas chama de guarda-pó, não de jaleco. No jaleco dos médicos, né, aquela serpente, uma serpente é uma alusão a Esculápio, o deus da medicina. Então, em Pérgamo era realmente um centro religioso muito forte. A palavra Pérgamo significa elevação. E você vai encontrar aqui Jesus falando que lá havia o trono de Satanás. E quando se fala trono, se fala em governo. Se fala em alguém que está governando, alguém que está influenciando. Em Pérgamo existia, e são palavras de Jesus, lá estava o trono de Satanás, e esse trono vai governar a cidade, esse trono vai influenciar a cidade, e esse trono de Satanás, ou seja, Satanás governando através do imperador, através das pessoas, dos homens, e ele vai fazer, esse trono vai fazer com que a mentalidade, essa mentalidade pagã, e essa mentalidade idólatra, exerça uma pressão sobre a igreja. Então Jesus está citando aqui esse trono de Satanás, e também Jesus está citando um dos seus discípulos, que não vai ceder à pressão dessa mentalidade idólatra. Essa pessoa aqui é Antipas. Antipas foi alguém que não cedeu à pressão, evidente, não somente ele, mas alguns. Você deve estar lembrado, não sei se você lembra, foi há 15 dias atrás, hoje faz 15 dias, que a última igreja que nós falamos é a igreja de Esmirna. E na igreja de Esmirna, ou a igreja de Esmirna, é a igreja que representava um tempo da fidelidade, de testemunho dos irmãos de fé, a ponto de suportarem as perseguições. A igreja de Esmirna representa um tempo em que a igreja foi perseguida, onde os crentes eles reagiam com frieza à perseguição. E agora nós estamos em outro momento, em outro período, mas veja bem que Jesus está tirando Antipas e o colocando diferente, o fazendo diferente. Ele está chamando de minha testemunha fiel. Por quê? Porque Antipas representa ainda pessoas, crentes, discípulos que são fiéis ao Senhor e que não cederam à pressão política, religiosa desse período. Então, irmãos, a igreja em Pérgamo, os crentes em Pérgamo estavam cercados de tudo isso, de um paganismo forte, de uma idolatria forte, e onde tem o paganismo acompanha promiscuidade sexual e soberba, vaidades, tudo isso, né?
E aqui nós temos um alerta para nós, porque também estamos cercados de tudo isso e há uma pressão grande, muito grande, sobre a igreja moderna, a igreja de hoje, a igreja desse tempo. E nós também, assim como Antipas, nós precisamos manter a nossa fé firme, nós não podemos ceder, nós não podemos dar ouvidos à doutrina de demônios, a ensinamentos modernos, e nós não podemos de maneira nenhuma deixar de viver a nossa fé e sermos testemunhas fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Antipas, nós também precisamos ser testemunhas fiéis dele, ou seja, nós precisamos manter a nossa fidelidade a ele, custe o que custar. Nós não podemos ceder às pressões do mundo, nós não podemos deixar que a nossa fé seja abalada. Amém, gente? Amém, queridos? Glória a Deus. O que acontece em Pérgamo, meus irmãos, é que a igreja começou a receber favores do império. Constantino, que era o imperador da época, ele começou a subornar os cristãos e dando alguns mimos, alguns privilégios. E com o tempo, a igreja vai cedendo à pressão e os mimos, a pressão e os privilégios, vai cedendo. Então, em pouco tempo, em alguns anos, essa igreja se tornou uma igreja institucionalizada, uma igreja religiosa, uma igreja fria, uma igreja que o Estado e ela, a igreja, se tornou uma coisa só. Houve uma cisão da fé com o paganismo, do cristianismo com o paganismo. Então podemos dizer que o paganismo entrou na igreja. Para você ter uma ideia, como é que o negócio foi sério, Constantino era adorador de um deus, o deus Sol. Deus Apolo. Constantino, ele criou uma moeda, e de um lado dessa moeda tinha lá o nome de Jesus. E do outro lado da moeda tinha a imagem do Deus Sol, Apolo. Só isso já ilustra o que aconteceu na época. A mistura, a cisão. E veja bem, se a idolatria entra e não se faz nada, e a fé já não é mais a mesma, o que prevalece não é o nome de Jesus, não é a fidelidade a Cristo. O que prevalece é a idolatria, é o paganismo. Então, foi nesse período que surgiu a igreja romana, a igreja católica. Católico significa universal. Então, a ideia, a mentalidade aqui é essa. O trono de Satanás estava ali governando, e o governo fez com que a igreja cedesse à pressão, e com a pressão, a igreja deixa de ser de pessoas fiéis a Cristo e passa a ser uma igreja institucionalizada, onde quem reina não é mais Jesus, quem reina é Satanás. Você entendeu? Amém? Então veja bem, o que o paganismo fez na igreja? 3 coisas, rapidamente. Primeiro, o paganismo trouxe acomodação da fé. Já falei, né? O paganismo gerou a acomodação da fé. As pessoas ficaram acomodadas, já não mais serviam ao Senhor, já não mais adoravam ao Senhor, já não mais pregavam o Evangelho. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos livre de uma acomodação da fé. Que o Senhor nos livre de uma fé acomodada. A semana passada, no domingo à noite, eu preguei sobre Eli, falei sobre Eli, que Eli é a pura caricatura de alguém acomodado, sentando numa cadeira. É por aí.
Os crentes já não mais serviam ao Senhor, já não mais dava testemunho ao Senhor. Que o Senhor nos livre de um espírito de acomodação. Vou repetir. Que o Senhor nos livre de um espírito de acomodação. Amém mesmo. Além disso, irmãos, a igreja, olha só que interessante isso aqui, e você vai logo se familiarizar com o que eu vou dizer. Você vai logo entender o que eu vou falar. A igreja se convenceu do que algo que era certo, algo que era errado, agora se tornou certo. O que era certo, o que era errado, se tornou certo. Ou seja, a igreja via o pecado e via que o pecado era errado e agora já não via mais. O certo virou errado e o errado virou certo. Ou vice-versa. Isso que o paganismo fez na igreja. As pessoas não viam mais aquilo que era errado, o que era pecado. Isso acontece hoje? Em alta escala. Que o Senhor nos livre de fechar os nossos olhos e não ver o que está errado. Que o Senhor nos livre dessa mentalidade de ver a coisa errada, não combater a coisa errada, não pregar contra o que é errado e pior, que o Senhor nos livre de enxergar o errado como certo. Cuidado, irmão. Não deixa o diabo cegar você. Se chegar o tempo em que a igreja não puder pregar o evangelho e os crentes foram perseguidos e presos, não perca a sua fé. Não tenha medo do que os homens fazem ao corpo. Jesus fala isso. A gente não precisa temer aquilo que os homens fazem ao corpo. A gente precisa ter medo de ir para o inferno. É isso que Jesus fala. Errado vai ser sempre errado diante de Deus e diante da sua palavra. Vou repetir. Errado será sempre errado diante de Deus, ou seja, diante do seu caráter santo e diante da sua palavra. Por isso que aqui existe ainda resquícios da igreja de Esmirna. Na verdade, meus irmãos, abri um parênteses, não sei nem se é parênteses. Você vai pegar a história da igreja desde Pentecostes até os dias de hoje. Nunca faltou alguém que tivesse a fé acesa. Mesmo no período mais negro, que é a próxima que a gente vai ver, mesmo no período da escuridão, das trevas, não faltou alguém que brilhasse, não faltou alguém que tinha a luz de Cristo, não faltou uma fé acesa. Então aqui a gente percebe que tem gente que tem a luz brilhando, a fé acesa. Mas infelizmente o paganismo levou a igreja a não ver mais o que é errado, e o errado se tornou o certo. E o paganismo, meus irmãos, aqui talvez seja o pior. Com o paganismo, a igreja fechou os olhos para o perigo do conforto. Olha isso. O paganismo levou a igreja a fechar os olhos para o perigo do conforto. Em Pérgamo havia um centro de tratamento chamado Asclepion. Eu acho que é isso que se diz. Asclepion. Vindo de Asclépio. Tudo envolvendo aí a medicina. E eles tinham alguns spa. Então as pessoas iam para o spa e tinha lá musicoterapia, tratamento com lama terapêutica, massagem, tudo para a pessoa relaxar. E os crentes, e era um caminho, assim, a história diz que é um caminho que lá tinha pessoas voltadas para isso. Como se fosse um comércio medicinal.
terapêutico, para todos os gostos. Tenta imaginar isso. Então as pessoas iam para lá para dar aquela relaxada. Nada de errado em relaxar. Pelo contrário, precisamos. Por favor, não vamos confundir as coisas, né? Aquele dia seu descanso é aquele dia de descanso. Férias é férias. Assistir um filme, assistir um filme. Mas só que a coisa foi se tornando assim. As pessoas começaram a deixar a fé e trocar a fé pelo conforto. Aqui está o perigo. Trocar a fé pelo conforto. Com o tempo, o conforto cegou os olhos da fé da igreja. A cultura pagã de Pérgamo oferecia às pessoas conforto, satisfação. Isso é um grande perigo quando queremos apenas o conforto. O caminho fácil. E o caminho fácil leva à acomodação. O perigo não é você procurar conforto e ter conforto. O perigo é você trocar o conforto pela fé, pela prática da fé, pela devoção, pela piedade, pela meditação da palavra, pela oração, pelo serviço à casa de Deus, pelo serviço às pessoas. Esse é o perigo. E vou te falar, coisas confortáveis não são pecaminosas. Aliás, as coisas não pecaminosas roubam o tempo dos crentes. Isso que o paganismo fez com a igreja em Pérgamo. Então, para que a gente possa caminhar um pouco mais, nós vamos olhar agora para aquilo que Jesus está dizendo a esta igreja. O que Jesus vai dizer a esta igreja são 3 coisas. Ele vai falar sobre o remédio para curar a igreja do seu mal. Ele vai dar um conselho à igreja, ele vai fazer uma promessa. A gente vai focar agora assim. O remédio que Jesus vai dar ao mal desta igreja. E qual é o mal desta igreja? O mal é o paganismo. A doutrina que entra na igreja. Jesus vai dar um conselho à igreja e por último Jesus vai fazer uma promessa aos fiéis. Então qual é o remédio que Jesus vai dar ao paganismo? Sobretudo a idolatria que entrou na igreja. O remédio é a espada de 2 gumes. Esse é o remédio. Remédio contra a falsa doutrina qual é? A palavra de Deus. Que aqui ele vai dizer que é uma espada de 2 gumes, ou seja, corta dos 2 lados. Efésios 6 vai falar sobre a espada. E Hebreus 4,12. Se puder colocar na tela para mim, por favor. Hebreus 4,12. Hebreus 4,12. A espada que é a palavra de Deus. O que ela faz com o ser humano? Qual o poder da palavra de Deus na vida de uma pessoa? Crente e não crente. Olha isso. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. É o que Jesus está dizendo aqui para esta igreja. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Esse é o remédio para a igreja que sofreu com a doutrina de Balaão e com a doutrina dos nicolaítas. Esse é o remédio. Você sabe que a história de Balaão é a seguinte. Balaão, ele foi subornado por Balaque para amaldiçoar Israel. O rei dos Moabitas pagou o Balaão para ele amaldiçoar o povo de Israel. Então ele sobe numa montanha, isso está lá em Números capítulo 12, 13 e 14. Ele olha Israel assim, do alto, e Balaque queria vencer os israelitas, e ele olha, e ele vai abrir a boca para amaldiçoar. Quando ele abre a boca, ele abençoa.
Aí o rei dos Moabitas, pô, cara, eu te paguei para você amaldiçoar Israel. Balaque vai lá, dá mais dinheiro, ele vai, sobe na montanha, olha Israel assim, o povo de Deus. E ele vai abrir a boca para amaldiçoar, ele não consegue, ele abençoa. Aí não teve jeito. Pela palavra não teve como amaldiçoar Israel. Então qual foi a estratégia de Satanás? Por isso que é citado aqui como doutrina de Balaão em Apocalipse. Qual a estratégia? Balaão chega para Balaque e diz o seguinte: ó, tem um jeito. Você vai pegar aqui umas prostitutas. Obrigado. Algumas prostitutas. E elas vão se prostituir com os filhos de Israel. E elas vão levar seus deuses. E a doutrina e a idolatria vai entrar no meio do povo de Deus. Assim foi feito. E assim aconteceu. E por isso que Balaão é citado aqui por Jesus. A doutrina de Balaão, ou seja, a doutrina que levou Israel a se prostituir. Se prostituir com as mulheres significa dizer se prostituir com seus deuses. E Jesus está citando também os nicolaítas. Os nicolaítas defendiam a tese de que todo corpo, toda pessoa podia fazer o que quiser com o corpo, porque a alma não deixava de ser purificada. Podia pecar à vontade, que o homem não deixava de ser puro por ter os prazeres da carne. São essas doutrinas que acontecem aqui em Pérgamo. E aí Jesus está dizendo o seguinte: olha, a espada é o remédio para isso. A palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não combate somente a idolatria, a prostituição, não. Ela combate qualquer coisa que traz mal para a nossa alma. Quer ser curado de qualquer mal? Medite na palavra. Está com dúvida? Vá para a palavra. Está cansado? Sua alma cansada? Vai para a palavra. Está precisando de fortalecimento? Vai para a palavra. Porque ela vai penetrar no lugar que você nem conhece de você mesmo. Entre a alma e o espírito. Na divisão da alma e do espírito. Ou seja, no seu mais íntimo, no seu interior que você não conhece, somente aquele que fez você, o Todo-Poderoso. A sua palavra é capaz de entrar no seu coração, entrar na divisão da sua alma, do seu espírito, ou seja, onde você não se conhece, mas Deus te conhece porque Ele te fez. Amém? Esse é o remédio para a nossa vida. Esse era o remédio que Jesus estava dando para a igreja em Pérgamo. Esse foi o remédio que a igreja em Pérgamo não tomou. A palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus vai dar aqui um conselho à igreja. E qual é o conselho que Ele vai dar a essa igreja? O conselho que Jesus vai dar à igreja de Pérgamo é o mesmo que Ele dá às outras igrejas. E é o mesmo que Ele dá sempre aos seus filhos. Às suas igrejas, não importa o tempo. Foi para Pérgamo e é para hoje. Qual é o conselho? Quando se tem um pecado, arrependa-te. Esse é o conselho. O arrependimento vai além do conserto. O arrependimento vai além do conserto. Porque com arrependimento há conserto. A pessoa de fato arrependida, ela se conserta diante de Deus e conserta diante do próximo. A pessoa de fato arrependida, o sangue de Jesus purifica do pecado e há o conserto. Mas interessante, meus irmãos, que o arrependimento também leva a possibilidade do recomeço. Além do conserto tem o recomeço, ou seja, a pessoa pode zerar e começar de novo, de maneira diferente. Porque agora ela tem uma experiência tratada pelo Senhor. E a experiência tratada pelo Senhor, que antes era um pecado, se torna um remédio. Eu sempre digo que o doente de hoje é o remédio de amanhã.
A experiência que você teve, seja ela dolorosa, em forma de prova, ou por um pecado que foi tratado em você, isso vai se tornar um remédio para você abençoar as pessoas. Ou seja, você começou do zero, recomeçou, e no seu percurso, na sua caminhada, algumas pessoas vão precisar também serem tratadas, vão precisar recomeçarem. Aí Deus usa quem? Deus usa você, que foi perdoado, que foi tratado, está recomeçando, e tudo começa pelo arrependimento. O que Jesus está dizendo para a igreja de Pérgamo é: se arrependem. Começa do zero. Mas isso não aconteceu. Mas nós não vamos deixar isso acontecer. Sempre que precisar, sempre que acontecer de pecarmos, nós temos um advogado. E nós temos o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Amém? Para fechar, Jesus vai fazer promessas. Ele está prometendo duas coisas para a igreja de Pérgamo, para os crentes em Pérgamo. A primeira promessa diz respeito ao maná, versículo 17. Ao vencedor darei ele do maná escondido. Maná, irmãos, fala de provisão. Provisão. E Jesus está dizendo aqui que o maná, ele está escondido. E escondido aqui dá a ideia de algo tão precioso, tão precioso, tão precioso, que nós não temos a dimensão do que significa esse maná, que já está preparado para os vencedores, não aqui, na eternidade. Olha o que Jesus está prometendo aos crentes de Pérgamo e que eles não aproveitaram. Tem algo escondido, precioso para você. O Pai já proveu algo especial para você. Amém, gente? Mas existe uma outra promessa que Jesus está citando aqui. Ele vai dizer assim: e sobre essa, darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o receber. Nessa época, era comum usar duas pedras, uma pedra preta e uma branca. Os juízes faziam isso. E quando ia dar um veredito para alguém, se o juiz levantasse uma pedra branca, a pessoa estava absolvida. Mas creio eu, e assim pude pesquisar, que o maior significado dessa pedra, ainda que isso existisse, não é esse. E sim, é que era comum, na época, quando o filho nascesse, uma criança, o pai pegava uma pedra e escrevia um nome sobre essa pedra, o nome da criança. E escrever o nome da criança na pedra era dizer: você para mim tem um valor incalculável que ninguém pode dar. O que Jesus está dizendo aos irmãos em Pérgamos é o seguinte, aos crentes em Pérgamos, as pessoas de Pérgamo era: se arrependam, porque o Pai quer escrever o seu nome, um novo nome seu, não aqui na terra, lá no céu. Um nome, porque você é filho dele, e o filho dele está reservado
um nome no céu que ninguém, absolutamente ninguém sabe, somente Ele. Olha a promessa que Jesus está fazendo para nós, filhos dele. Nós que vamos vencer essa terra, vamos vencer esse tempo. Ao chegar no céu, nós vamos ter um nome escrito pelo Pai celestial, um nome novo que ninguém sabe, só Ele. Isso é promessa para quem é vencedor. Irmão, vencedor aqui é aquele que passa pelas provas dessa vida. Essa é a palavra que Jesus está dando à igreja de Pérgamo. E eu quero terminar dizendo o seguinte: a carta à igreja de Pérgamo nos ensina, presta atenção nisso para a gente terminar. A carta à igreja de Pérgamo nos ensina, em primeiro lugar, tomar cuidado com as propostas que recebemos desse mundo. Diga comigo, por favor. Precisamos tomar cuidado com as propostas que recebemos nesse mundo. Amém, gente? A carta à igreja de Pérgamo nos ensina a tomar cuidado com as propostas que esse mundo vai nos oferecer. Tome muito cuidado. As propostas, elas podem ser por palavras e elas podem ser por imagens, influências. Em segundo lugar, a carta de Pérgamo nos ensina a não nos acomodar com as facilidades que temos à disposição, que nem sempre é pecado, mas que toma o lugar de Deus. E se toma o lugar de Deus, se constitui uma idolatria. Diga comigo: não podemos nos acomodar com as facilidades desse mundo. Por quê? Diga, por quê? Elas tomam o lugar de Deus. Aprendeu? Em Pérgamo, a igreja de Pérgamo nos ensina, o erro deles nos ensina a tomarmos cuidados, e muito cuidado com as facilidades desse mundo, porque aquilo que toma o lugar de Deus se constitui idolatria. E por último, a carta à igreja de Pérgamo nos ensina a valorizar as promessas do Senhor, porque elas são eternas. Vou repetir, aliás, você vai repetir. Você vai falar bem forte no nome de Jesus, tá bom? Para a gente terminar. Diga assim: valorizemos as promessas eternas, porque elas são incomparáveis. De novo, valorizemos as promessas eternas, porque elas são incomparáveis. Amém, gente? É isso que a carta a Pérgamo nos ensina. Uma igreja que se tornou institucionalizada. Deus não estava mais governando a igreja, era o trono de Satanás. Essa igreja em Pérgamo deixou a idolatria tomar conta, o paganismo tomar conta, o trono de Satanás. Ele governou essa igreja. Só que nós, nesse tempo presente, 2022, hoje é que dia de agosto? Dia 7 de agosto. Nesse dia, 7 de agosto de 2022, a igreja de Jesus aqui, segunda igreja batista, Jardim Carioca, tem a plena certeza, plena convicção, e você já vai ficando em pé. Ela tem a plena certeza, a plena convicção de que há realmente um trono, e esse trono está ocupado, e o trono que tem aqui nesta igreja está ocupado pelo Rei dos Reis,
Senhor dos senhores. O trono que está aqui ocupado, ele está ocupado por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso dono, cabeça da igreja. A Ele a glória, a Ele louvor, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele. Aplauda Ele, louvado seja Ele. Glórias. Como é que é a frase que você fala, pastor? Repete aí. Ninguém, nenhum nome será maior do que o nome de Jesus. Nenhuma pessoa mais importante do que o Espírito Santo. Fala no microfone, pastor. Depois que o pastor falar, você repete. Nenhuma pessoa. Errei, mudei a ordem. Calma aí. Nenhum nome será maior do que o nome de Jesus entre nós. Nenhuma pessoa será mais importante que a pessoa do Espírito Santo entre nós. Aplauda mais uma vez. Ô glória! Vamos adorar.